Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma segunda-feira por aqui e eu tô muito feliz em estar aqui com vocês mais uma vez. E o Inspire-se de hoje vai estar novamente incrível e um dos motivos nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o que faz nós termos gordura localizada. O que se transforma em gordura localizada? Será que são realmente gorduras que a gente ingere ou outras coisas? Também vamos falar um pouquinho mais sobre como fazer algumas trocas conscientes com a própria gordura que ingerimos. Dr. Breno aqui mais uma vez para conversar um pouco mais sobre medicina e também sobre patologias do dia a dia clínico que ele recebe já há muitos anos. E a Mari vai estar aqui mais uma vez também compartilhando muito conteúdo sobre fisiculturismo e nutrição. Vamos conferir? E o que nos faz acumular gordura localizada? Nós sabemos que gordura localizada nada mais é do que aquela somatória de tudo que a gente ingeriu. Faz uma somatória e a gente acabou ingerindo mais caloria do que gastando. Essa é a regra. Então, por que eu engordo, doutora? Porque em algum momento da vida, por algum motivo, você ingeriu mais calorias do que gastou. É só isso que nos faz acumular gordura localizada. Não tem outra forma. Tá, mas então é só as gorduras que eu comi? A gordura da carne, a gordura do peixe, a gordura de uma margarina? Não, não é só a gordura, muito pelo contrário. É qualquer coisa que a gente comer em excesso vai fazer com que se torne gordura. Sim, qualquer coisa, principalmente carboidrato. E o que é o carboidrato? O bolo, o pão, então as massas em geral. Macarrão, enfim, tudo que a gente comer em excesso vai fazer com que vire gordura. O carboidrato, ele é uma fonte de energia muito boa para nós. Nós precisamos comer um pouco de carboidrato para ter força, para ter atividade cerebral boa, para a gente fazer atividade física, mas quando em excesso, ele vira estoque. Como ele é muito bom, uma fonte de energia, se essa energia não é usada, ele facilmente se torna um estoque. E o estoque no nosso corpo, estoque de energia, nada mais é do que gordura e em alguma parte do corpo. Então, as pessoas não localizam gordura no mesmo lugar. Tem pessoas que acabam localizando mais gordura na face, outras no braço, outras no peitoral, outras no tronco, coxa, joelho, enfim. Mas onde que vai localizar? Isso varia muito, postura, genética, enfim. Mas ingeriu mais do que gastou? Acumulou. E principalmente quando essa ingesta ela é de mais carboidrato, que é uma fonte riquíssima de energia. E acaba que você ingeriu uma fonte riquíssima de energia muito mais do que a energia que você está gastando. Então, a principal fonte de alimentação que faz se acumular gordura localizada são os carboidratos, excesso de massa e excesso de açúcar, tá bom? Então, repense um pouquinho sua alimentação. Lembrando que proteínas são super importantes para o nosso dia a dia, são super importantes na nossa ingestão para termos a atividade muscular, então a gente precisa de uma musculatura forte, uma musculatura bem nutrida e para isso nós precisamos de proteínas, sim, ovos, frango, carne, peixe, porém se ingerirmos em excesso, essa proteína ela também se torna gordura, infelizmente. Então, tudo que a gente ingerir em excesso vai se tornar gordura. Tudo. Então, se nós ingerimos algum líquido, até o whey protein, se você ingerir demais whey protein, ele vai se tornar gordura localizada. Então, gordura localizada, ela é o excesso e principalmente de coisas que são altamente calóricas ou fontes de energia muito grande ou qualquer coisa que a gente ingerir. Eu sei que é triste saber disso, que tudo se torna gordura, mas é a verdade. Então, nós precisamos sempre cuidar com alimentos altamente calóricos, com o excesso desses alimentos e sempre fazer uma atividade física, porque fazendo algum tipo de atividade física, nós vamos estar compensando, a gente vai ter atividade muscular, vai estar tendo gasto energético, então aquilo que tem altamente nos dá muita energia, ele vai estar sendo gasto ali na atividade física, então vai ter uma ação um pouco compensatória. Então,
faça atividade física, principalmente se você é aquela pessoa que gosta muito de comer um docinho, come muita massa. Outra coisa que faz nós acumularmos muita gordura é o álcool. Sim, porque o álcool, por si só, ele já é calórico. E por si só, ele se transforma em açúcar no nosso corpo. Então, transformou em açúcar e ingeriu em excesso e ainda é muito calórico, isso tudo somado a uma vida sem atividade física, isso tudo se torna gordura localizada. Sim. Vai virar gordura. Se ainda não virou, em algum momento vai virar. Então, você que está buscando aí emagrecimento, quer perder uma gordura localizada, uma das coisas que você vai ter que repensar é a quantidade de bebida alcoólica que você vem ingerindo. Então, além da massa, além do açúcar, a bebida, porque ela vira açúcar sim no nosso corpo. E além disso, com o tempo, ela pode trazer aí uns malefícios também para algumas células da pele, deixando a pele mais flácida, causando uma gordura mais interna, que a gente chama de gordura visceral, que é uma gordura muito mais difícil de tratar. Então, essas são as dicas que eu dou. É dessa forma que a gente acumula gordura, não tem outra forma de acumular gordura. A gordura, ela tá ali por um excesso, e principalmente excessos de açúcares, carboidratos e a bebida alcoólica. Mas lembrando que tudo em excesso vira gordura. Proteínas, enfim, tudo que a gente ingerir em excesso vai se tornar gordura localizada. Nosso corpo ele foi programado assim, desde a pré-história, que a gente precisava ingerir muito mais para ficar dias sem comer, dias procurando a caça, até encontrar precisava ter estoque de energia para ser gasto. Então nosso corpo, ele é um corpo primitivo, pré-histórico, numa vida moderna onde nós não precisamos mais procurar o alimento, nós não precisamos mais caçar, que nós temos uma infinidade de calorias para ingerir diariamente. Mas é isso que nós precisamos entender, a forma que o nosso corpo funciona e adaptar ele de uma forma com que nós conseguimos os resultados que estamos buscando. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Nutrindo o Ser. E o quadro de hoje é sobre saúde. Iremos falar mais especificamente em saúde da mulher acima de 40 anos. Vamos falar sobre reposição hormonal. E para falar sobre isso com mais propriedade, eu trouxe aqui uma médica especialista em clínica médica e também em reposição hormonal, lipedema e emagrecimento. Doutora Silvana. Doutora, é um prazer ter aqui você comigo. Obrigada por aceitar o convite de conversar um pouquinho mais sobre isso. É um prazer estar aqui, poder falar para todo mundo, né, a importância de fazer a reposição hormonal, que muitas mulheres têm medo de fazer, né? Antigamente a gente sabe, né, que a medicina evoluiu tanto que antigamente não tinha qualidade de vida, né? As mulheres elas envelheciam e elas se deparavam com a menopausa, com aquele efeito agressivo, né, do envelhecimento, e não tinha qualidade de vida, né? Eu percebi que a medicina nesses últimos anos ela somou muito nessa questão de qualidade de vida e trouxe a reposição hormonal a favor das mulheres, né? Que a gente sabe que depois dos 40 anos tem a fase ali de pré-menopausa que vai agregando muito a questão de oscilações hormonais. Então, conta um pouquinho pra gente, doutora, como funciona, qual a importância da reposição hormonal? Então, bem isso aí, Mari. Lá no passado, as mulheres elas entravam na menopausa aos 45 anos, como hoje, né, mais ou menos da mesma idade. Só que as mulheres elas viviam bem menos, em torno de 50, 60 anos. Algumas passavam dessa idade. Então, o tempo que elas viviam sem hormônio era pequenininho. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos chance de passar dos 90, dependendo do estilo de vida que a gente leva. Então, se a gente passar dos 90 anos e entrarmos na menopausa aos 45, nós vamos ter mais da metade da nossa vida sem os hormônios. E aí eu te pergunto, quantas mulheres você sabe que infartaram antes da menopausa?
ou então que tem problema como osteoporose, demência. Essas coisas não acontecem antes da menopausa, porque esses hormônios eles nos protegem contra essas doenças que são tão importantes. Então a gente fazer reposição hormonal é uma forma que a gente tem de devolver ao corpo aquilo que está faltando e fazer com que a gente continue com a proteção desses hormônios que conferiam a gente, né, quando nós éramos mais jovens. Mulheres, se priorize nessa questão. Eu sei que tem muito preconceito na minha clínica, no meu consultório eu percebo muito um certo preconceito, um certo medo, né, de falar assim, de consequências que a reposição hormonal pode vir a ter, né. Por isso que eu trouxe a doutora aqui, para ela explicar de uma forma real e também explicar quais são as vertentes de evitar esses efeitos colaterais negativos. Doutor, explica mais para a gente assim, como saber se precisa fazer reposição hormonal ou não? Que momento a gente precisa assim, perceber? São sintomas? É a partir, de repente, alguma idade específica? Bom, normalmente a partir dos 35 anos a gente já começa a ter o declínio hormonal aos poucos. Os nossos hormônios eles não caem todos de uma vez. Normalmente o primeiro que a gente começa a perceber a queda é a progesterona. Aí a gente começa assim, a ficar um pouquinho mais irritada, ter alterações do sono, uma dificuldade de perder peso. E aí com o tempo a nossa menstruação começa a ficar bagunçada. Aí a gente percebe, alguma coisa não está certa. Numa próxima etapa, a gente tem a queda do estrogênio. Quando o estrogênio cai, aí a gente perde toda a proteção que ele nos confere, né? Como eu tinha comentado antes, contra a osteoporose, contra a demência, contra infarto. E aí a gente tem os famosos calorões. Muita gente procura atendimento médico para fazer reposição hormonal somente quando está nessa fase dos calorões. Mas nem todas as mulheres têm calorões. Então, a partir do momento que a gente começa a sofrer esse declínio hormonal, é interessante fazer a reposição mesmo que a gente não sinta nada, por uma questão de prevenção futura. Mas, enfim, muitas vezes essas alterações que a gente está sentindo, que são alterações de sono, irritabilidade, muita gente acha, é porque eu estou trabalhando muito, eu estou muito estressada, e aí começa a procurar atendimento para ter, de repente, um acompanhamento psicológico ou um tratamento com antidepressivo, remédios para dormir. E, na verdade, às vezes é só a gente fazer esse balanço hormonal de novo e a coisa começa a fluir novamente, né? Então, o ideal é quando chega ali perto dos 40 anos, mesmo que não esteja sentindo nada, já ir fazendo um acompanhamento, né? Fazendo uma avaliação, ver se tem alguma coisa faltando, algo que precisa ser reposto. O caminho certo, na verdade, estratégico é o quê? Você pesquisar um profissional que você sinta confiança, que você tenha como referência, porque aquilo que a doutora falou, né? O hormônio ele serve tanto para trazer qualidade de vida, mas também o excesso dele traz também malefícios, né? Porque eu percebo que, doutora, muitas pessoas reclamam, algumas já fizeram e já tiveram efeito de engordar muito. Inclusive, assim, no primeiro mês, engordar 5 quilos. Claro, a gente sabe que tem toda a retenção e tudo mais. Mas me explica, doutora, como a gente vai... acontece isso mesmo? Faz parte do protocolo? Ou é conduta que não foi eficaz? Não. Se a reposição for realmente bem planejada e bem feita, isso não acontece. Porque, por exemplo, como é que eu faço a reposição hormonal de uma paciente? Primeira coisa, a gente precisa avaliar essa paciente como um todo. Eu não vou simplesmente entrar com estrogênio e progesterona para essa paciente sem a gente avaliar um todo. Eu gosto da analogia do nosso corpo como um palco, onde se apresenta uma grande orquestra, e essa orquestra, os nossos músicos, são os nossos hormônios. Se um deles estiver tocando errado, por mais que os outros estejam cantando muito bem, a apresentação vai ser errada. Então a gente precisa avaliar como é que é o sono dessa pessoa por causa da melatonina, como é que está a tireoide, como é que está a vitamina D, que também é um hormônio, não é uma vitamina, né? Como é que está o cortisol, que é o hormônio do estresse. Aí sim, a gente tendo tudo isso em dia, aí é que a gente vai avaliar estrogênio, progesterona, testosterona, e a gente precisa fazer a combinação desses hormônios de uma forma a conferir, inclusive, proteção para a paciente e melhora dos sintomas. É interessante, né? Gente, eu vou deixar aqui na tela o contato da doutora Silvana, tá? A rede social dela, para vocês acompanharem, verem muito, ela posta muito conteúdo referente a isso, para vocês, de repente, começarem a ter uma outra visão, para quem, de repente, tem um certo preconceito, ter essa visão diferente. Infelizmente, doutora, eu preciso encerrar, mas já deixo aqui avisado que a gente vai marcar um segundo momento, inclusive a gente vai ver outros temas também que são muito fontes de dúvida, então a gente vai deixar já marcado um segundo momento para a gente conversar sobre isso, tá? Com certeza. Foi um prazer ter você aqui comigo. Igualmente, Mário. Muito, muito legal a conversa.
muito bom poder esclarecer esse tipo de assunto para as pessoas, porque a gente sabe que reposição hormonal para muita gente é um tabu. Exatamente. E na verdade é uma coisa que vai conferir muita qualidade de vida para essas pessoas. Tá. Gente, obrigada pela companhia. Nos vemos na próxima. E lembre-se sempre, toda transformação vem de uma decisão. Então decida hoje a transformação que você quer na sua vida. Um beijo. Agora vamos falar de um sorriso lindo e confiante. A Catarinense Implantes Odontológicos de Joinville tem a solução. Doutora Fernanda, conta pra gente qual a solução. Tudo bem, Mari? Oi para você que está me assistindo aqui. Deixa eu falar, essa semana aconteceu uma situação bem engraçada. Um paciente que trouxe sua esposa para fazer o tratamento aqui conosco, viu que a sua esposa foi reabilitada em até 5 dias. O tratamento dele ele fez em outro lugar e ele ficou 1 ano e meio. Foi feito enxerto, várias cirurgias e ainda teve retrabalho. O que acontece? Quando você escolhe o lugar errado para fazer o seu tratamento, o seu sonho vira um pesadelo. Nós, da Catarinense Implantes, fizemos para a esposa dele um tratamento seguro, tecnológico e sem dor. Por que disso? Eu atuo na área há cerca de 11 anos e isso faz com que eu tenha uma experiência para tratar o seu caso de uma maneira de assertividade, segura e confortável. Isso faz com que você não sofra durante o tratamento e tenha qualidade de vida, céu da boca livre e costuma sentir o alimento novamente. Ficamos aqui em Joinville, na rua Iririú, número 1647, ao lado do Banco do Brasil. Estou esperando você aqui em Joinville, hein? Catarinense Implantes. A gente se entende no sorriso. Na Catarinense Implantes, somos referência em Joinville e região, oferecendo soluções modernas como prótese protocolo, implantes zigomáticos que podem ser concluídos em até 72 horas com carga imediata. Com tecnologia avançada e especialistas experientes, devolvemos seu sorriso de forma segura e confortável. Agende sua avaliação na Catarinense Implantes e descubra o poder de um sorriso completo. Catarinense Implantes. A gente se entende no sorriso. Agora, então, falamos um pouco mais já hoje sobre o que a gente come em excesso, o que se torna gordura localizada. E entendemos que é principalmente os carboidratos, mas tudo, e o álcool, mas tudo que a gente come em excesso vai se tornar gordura localizada. Mas qual que é a relação da gordura nesse processo todo? E o que é a gordura na nossa alimentação? Então, as principais fontes de gordura que a gente ingere hoje são a gordura que já está inserida dentro dos alimentos, que aí, dentro da carne já tem gordura, dentro do frango já tem gordura, dentro dos ovos já tem gordura. Então, praticamente tudo que a gente come já tem uma gordura inserida. Mas tem formas de a gente... E ainda tem a gordura que a gente coloca mais em determinados alimentos. Então, comer gordura não tem problema nenhum. Só que qual o cuidado que a gente precisa ter com gordura? A gordura, ela é altamente calórica. Então, um pouquinho de gordura, ela já tem muita caloria. Então, quem está em busca de um processo de emagrecimento, quer perder gordura localizada, precisa sim cuidar também com a ingestão de gordura. Existem gorduras boas para o nosso organismo e gorduras não tão boas. Então, gorduras que estão na carne, que estão, por exemplo, o abacate tem gordura, são gorduras boas, mas também é necessário cuidar com o excesso. Então, eu trouxe aqui hoje uma coisa para a gente comparar, tá? Então, a gente vai comparar uma colher de margarina, que é gordura, com uma colher de requeijão light, que também é gordura. Não estamos falando que um alimento é maravilhoso e o outro é ruim, não. A gente só precisa cuidar com as quantidades de cada um. Então, o que a gente precisa entender? Uma colher de margarina, que é um tipo de gordura que a gente tem aqui, ela é 4 vezes mais calórica do que uma colher de requeijão que está aqui. Então, é a mesma colherada dos dois. Esse aqui é um requeijão light. Então, é a mesma colherada dos dois, só que esse aqui é 4 vezes mais calórico. Então, o que nos faz pensar aqui? Não posso nunca mais comer margarina na minha vida?
De vez em quando, tem algum alimento e a gente não sabe? Pode, mas se você for usar diariamente, por exemplo, na sua casa, você vai optar trocar por um requeijão light, que ele é 4 vezes menos calórico do que uma colher de margarina. Então, a questão da gordura é isso, que ela é altamente calórica, e tudo que é altamente calórico e nós não gastarmos essas calorias, se torna gordura localizada. Então, não é a gordura em si que vai virar gordura dentro do corpo, não. É o excesso de caloria mesmo, tá? Então, aqui eu trouxe uma troca consciente para pensarmos. Também outra coisa que eu trouxe pra gente pensar um pouquinho é a forma física dos dois, tá? Então, assim, dá pra ver na forma física da margarina, ó, que ela é um pouco mais sólida, que ela é mais amarelada. Então, na forma física dela, a gente já consegue entender que ela é um pouco mais calórica, tá? Então, prestem atenção nisso também. Quando você vai num restaurante ou você faz uma comida em casa, se não ficou muito laranja ou muito amarelo, isso também já é um indicativo que ali foi colocada muita gordura, um excesso de óleo, tá? Então, tudo que for mais calórico, que tiver mais gordura inserida ou gorduras saturadas, enfim, vai ter essa coloração mais amarelada. Já vocês podem ver aqui no requeijão, ó, ele tem também uma consistência, né? Mas vocês podem ver que ele não é tão amarelado. Então, se a gente comparar os dois. Então, ele não tem tanta gordura inserida quanto a margarina. Então, isso é para entendermos um pouco mais. Aqui, essa especificação, quando a gente vê um alimento, quando ele tá muito amarelo, quando a gente vai comer uma comida que tá muito amarela, ou ela tá um aspecto muito oleoso, são alimentos que estão com muita gordura. E muita gordura é um alimento que está mais calórico. Então, tomar bastante esse cuidado. Uma dica que eu dou é, se você está em busca de um processo de emagrecimento, tenta tirar gordura também, o máximo de gorduras adicionais da sua dieta. Se você faz na sua casa, é você que faz a sua comida, tenta tirar um pouco do óleo de cozinha, do excesso de gordura, que o excesso de gordura também vai fazer com que você engorde, também é excesso de caloria. Então tenta reduzir um pouco esses excessos que você vai ver mais resultado. Algumas coisas nem precisam colocar tanta gordura, outras coisas já têm gordura por si só, por exemplo, vai fritar uma carne, a carne já tem gordura, não precisa usar tanta gordura para estar fazendo ela ali. Então tente ter essas trocas conscientes que você vai sentir muita diferença lá na frente. É aquela coisa do açúcar. Tira o açúcar do café, então tenta tirar um pouco de, por exemplo, gorduras saturadas, a margarina, alimentos que têm muita gordura, por exemplo, coisas muito processadas, altamente processadas, né? Então tenta reduzir aí, que eu tenho certeza que o seu processo de emagrecimento e de perca de gordura localizada vai ser muito mais potente e acelerado. Aracnídeos. Como as aranhas podem trazer prejuízos para a nossa saúde, para a nossa pele. Uma picada de aranha, ela pode sim ser muito mais grave do que a gente imagina. Depois até a gente vai mostrar umas fotos aqui, que é um caso que é a minha mãe. A minha mãe teve um problema com uma picada de aranha em 2022 e ela quase perdeu a perna. Então assim, foi por muito pouco. E o doutor presencia isso na prática clínica dele e ele vai trazer um pouquinho mais pra gente hoje sobre isso, sobre os cuidados, sobre o que pode desencadear, enfim. Doutor, vamos lá então? Vamos lá. Conta um pouco assim, como que é quando uma pessoa lá é picada por uma aranha, o que pode acontecer, por que tem que ir atrás de ajuda médica, por que tem que ir em busca de, enfim, um profissional para estar cuidando nesse momento? Claro que muitos acidentes com aranha, né, são simples, né? Mas qual a nossa preocupação? Basicamente, 4 tipos de aranha. Isso é um raciocínio básico. A gente tem que pensar em fonêutria ou armadeira, aranha armadeira, que é uma aranha que ataca, que é um raciocínio, né? Nós temos que pensar em viúva negra, né? No caso, Latrodexus, que é uma aranha que é um acidente, é uma famosa viúva negra, então é uma aranha com um padrão mais neurotóxico, a gente vai dividir depois isso. Nós temos a aranha marrom,
A Loxosceles, que é o acidente mais comum em casa, que é um acidente, ela não ataca, ela está numa roupa, ela está dentro de um armário, coloca a mão e ela se assusta e pica. Essa é uma diferença. A aranha marrom, que é uma aranha comum de acidentes, né, pelo efeito dela, que é um efeito proteolítico, onde ela ataca e destrói a pele conforme a quantidade de inóculo, quantidade de veneno que essa aranha inocula, vai se ter manifestações. Se essa aranha ela é mista, ela tem efeito neurotóxico ou ela tem efeito proteolítico. Isso tem um raciocínio de, no efeito proteolítico, a destruição na pele, que pode ser muito, então até o risco de amputações e coisas, né? Até o efeito também renal, de coágulos e atacar e produzir uma insuficiência renal aguda. Isso em acidentes com grande volume, que são mais raros, né? O efeito neurotóxico, né? Tontura, mal-estar, que é o efeito que, no caso, as duas ali primeiras, a foneutriose, a foneutra, né? A madeira tem um efeito misto, tanto proteolítico quanto neurotóxico. E a viúva negra, então, aquela lesão bem típica, recebe a picada e pode ter pitose, queda da pálpebra. Isso é uma característica que, se há uma grande inoculação de viúva negra, né? A palavra viúva negra porque ela mata o parceiro, né? Que é uma característica. Até se ter um quarto tipo, que é a licosa, que é a aranha do jardim, que essa também ataca, mas com um grau de veneno inferior, teria um efeito... Então, a grande discussão em relação é o tipo de aranha, se tem efeito neurotóxico ou proteolítico, ou os dois, e o inóculo. Então, às vezes, a grande dificuldade é saber qual aranha me picou. Muitas vezes é interessante se matar a aranha e levar a aranha, né? Essa é a grande dificuldade, né? Se é um acidente com Loxosceles, com a aranha marrom, muitas vezes picou e ela some, então há essa dificuldade. No caso, viúva negra, né? A foneutra também, a armadeira, né? Se tem essa necessidade maior, conforme, raramente, mas há necessidade também da marrom, da Loxosceles, o uso do soro, né? Que é o soro antiaracnídeo, que se usa também para o títios, que é o escorpião. Gente, então se você aí de casa levou uma picada, você não sabe, começou a dar uma ferida, começou a doer, inchar, ou ficou uma cor diferente, né? Porque eu sei, por conta da minha mãe, ela começou a ficar com uma cor mais escurecida, começou a ter uma necrose de pele. Perfeito. Então, se você tiver qualquer coisa assim, diferente, procure um profissional para te ajudar, porque talvez se você ficar esperando muito tempo, chega um momento que complica demais e aí é muito mais difícil de reverter. Você pode ter uma complicação muito maior, que é a perda de um membro, um problema renal, como o doutor comentou. Então, isso é muito importante. Doutor, obrigada pelo conhecimento, viu? Obrigado. Sempre muito bom te receber aqui. Muito obrigado. Semana que vem, o Dr. Breno está de volta aqui. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui, mas antes eu quero trazer uma reflexão. Será que existe um momento perfeito para as coisas acontecerem ou nós temos que nos preparar? Às vezes a gente espera um momento perfeito para começar um projeto, um momento perfeito para virar saudável, um momento perfeito para fazer atividade física ou até conhecemos alguém novo e pensamos, será que é o momento perfeito para eu conhecer essa pessoa? E será que esse momento perfeito, ele realmente existe? Às vezes nos deparamos com situações que vão nos moldar. Talvez é algo que a gente pediu, que a gente quer muito, e a gente chega nesse momento, e esse momento a gente tem dúvida, será que isso é pra mim? Será que essa pessoa é pra mim? Será que esse momento é realmente o momento certo para isso acontecer? Será que nós não estamos colocando dificuldade em algo que nós sempre pedimos? Se pedimos tanto, se era isso que eu queria, se era essa pessoa que eu queria pra minha vida, porque eu não posso me moldar para viver esse momento especial? Então,
A minha percepção é que talvez não exista um momento perfeito. Existe o que a gente pediu que vai chegar para nós e existe nós nos prepararmos e nos moldarmos para vivermos aquele momento com a maior naturalidade e aproveitar cada segundo. Então, o momento perfeito ele nunca vai existir, sempre vai acontecer algo diferente na nossa vida ou vai vir algum pensamento intrusivo da nossa mente fazer com que nós acreditamos que aquilo não é para nós, sendo que aquilo foi o que nós sempre pedimos para que chegasse até nós. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui e eu amei ter você aqui comigo mais uma semana. Eu amo compartilhar conteúdo sobre saúde, beleza e bem-estar para fazer você aí chegar 1% mais perto, pelo menos, da sua melhor versão. E lembre-se sempre, você é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesma. Te encontro na semana que vem.